A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje, dia 19 de março de 2024, estamos aqui dando início à leitura do livro de 2 Samuel. Um livro realmente que vem complementar 1 Samuel, que traz como introdução que o Senhor Deus é apresentado em 2 Samuel como aquele que ama e governa o seu povo por meio do seu ungido, dando estabilidade à casa de Israel. Não obstante o fracasso momentâneo de Davi, seu ungido, Deus permaneceu fiel às suas infalíveis e irrevogáveis promessas feitas ao seu povo. Este livro se ocupa em grande parte com o período próspero e vitorioso do reinado de Davi, destacando seu fracasso, sua restauração e sua ascensão novamente ao trono de Israel. O segundo livro de Samuel nos ensina que, embora Davi seja um homem segundo o coração de Deus, não isentou de cometer falhas. Porém, a história deste importante livro revela ainda mais a seguinte verdade: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando, dando início a esse livro muito rico, né? Aqui é onde vem dizer sobre o reinado de Davi, vem dizer sobre a queda, o pecado de Davi, o adultério dele com Batseba, a morte do marido de Batseba, Urias, né? São passagens conhecidas, que você possa estar daí meditando na palavra do Senhor. O livro de 1 Samuel, de 2 Samuel, 1 Samuel foi escrito, acredita-se que ele foi escrito pelo próprio Samuel, com a ajuda de Natã e Gade, os profetas Natã e Gade. E assim também 2 Samuel. Acredita-se que realmente aqui nesse já foi escrito Natã e Gade, porque Samuel morre no primeiro livro, né, de Samuel. Então, que vocês possam aí continuar meditando na palavra do Senhor, sendo enriquecidos com aquilo ao qual o Senhor tem nos abençoado. Maravilhoso Deus e Pai, nesta noite eu quero mais uma vez me colocar na Tua presença. Quero elevar ao Senhor a minha honra, a minha gratidão e a minha adoração, ó Pai, por estar aqui nesta noite, engrandecendo e aprendendo mais um pouco da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa trazer aos nossos corações revelação da Tua palavra, trazendo-nos entendimento. Perdoa cada falha, cada pecado, no nome do Senhor Jesus, e usa mais uma vez de misericórdia também para conosco, trazendo, Senhor, aos nossos corações, trazendo às nossas vidas aquilo que nós necessitamos da parte do Senhor. Nós queremos Te louvar, Te exaltar, porque grande é o Senhor. Aleluia. Amém. Vamos estar aqui então, começando a ler o livro de 2 Samuel. E você aí, continue meditando juntamente conosco nessa palavra. Enquanto estaremos lendo, que nós continuemos com nossos corações elevados ao Senhor, para que Deus continue ministrando sabedoria, conhecimento, revelação da palavra dele, e que possamos ser cheios do Espírito Santo. Aleluia. 2 Samuel traz como título no capítulo 1: Davi mata o Amalequita, que lhe traz a notícia da morte de Saul. E depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos Amalequitas e ficando Davi 2 dias em Ziclag, sucedeu ao 3º dia que um homem veio do arraial de Saul
com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça. E sucedeu que, chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: de onde vens? E ele lhe disse: escapei do exército de Israel. E disse-lhe Davi: como foi lá isso? Peço-te, dize-me. E ele lhe respondeu: o povo fugia da batalha, e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. E disse Davi ao jovem que lhe trazia as novas: como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o jovem que lhe dava a notícia: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e capitões e cavalaria apertavam com ele. E olhando ele para trás de si, viu-me a mim e chamou-me. E eu disse: eis-me aqui. E ele me disse: quem és tu? E eu lhe disse: sou Amalequita. Então ele me disse: peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado. Por toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia que eu não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço e as trouxe aqui, meu senhor. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou, como também todos os homens que estavam com ele. E prantearam e choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Disse então Davi ao jovem que lhe trouxera a nova: de onde és tu? E disse ele: sou filho de um homem estrangeiro amalequita. E Davi lhe disse: como não temeste tu estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos jovens e disse: chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. E disse-lhe Davi: o teu sangue seja sobre a sua cabeça, porque a sua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. E lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, dizendo: ele me ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro do reto: ah, ornamento de Israel, nos teus altos fui ferido como caíram os valentes. Não noticiei em Gate, não publiquei nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho nem chuva caia sobre vós, nem sobre vós. Campos de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos em sua vida, também na sua morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águas, mais fortes do que leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícias, que vos faria trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes. Como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas nos teus altos foi ferido. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra.
2 Samuel 2. E sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei a alguma da cidade de Judá? E disse-lhe o Senhor: sobe. E disse Davi: para onde subirei? E disse: para Hebrom. E subiu para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoá e Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitavam na cidade de Hebrom. Aleluia. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes de Gileade são os que sepultaram Saul. Então enviou Davi mensageiro aos homens de Jabes de Gileade e disse-lhe: bendito sejais vós do Senhor, que fizeste tal beneficência a vosso Senhor, a Saul, se o expulsasse. Agora, pois, o Senhor usa convosco de beneficência e fidelidade, e também eu vos farei esse bem, porquanto fizeste isso. Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul, vosso Senhor, é morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim rei sobre si. Porém Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim, e o constituiu rei sobre Gileade, e sobre as Assuritas, e sobre Jezreel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Ibosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel. E reinou 2 anos, mas os da casa de Judá seguiam a Davi. E foi o número dos dias de Davi. Reinou em Hesbrom toda a sua casa 7 anos e 6 meses. Então saiu Abner, filho de Ner, com seus servos de Isbosete, filho de Saul, de Manaim, a Gibeão. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi, e se encontraram uns para os outros perto do tanque de Gibeão, e pararam este desta banda do tanque, os outros daquela banda do tanque. E disse Abner a Joabe: deixe levantar os jovens e jogue diante de nós. E disse Joabe: levante-se. Então, e levantaram e passaram por conta 12 de Benjamim, da parte de Sobete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. E cada um lançou mão da cabeça do outro. Cometeu-lhe a espada pelo lado, e caíram juntamente de onde se chamou aquele lugar, e o Caté Azurim, que está junto a Gibeão. E seguiu-se naquele dia para uma crua peleja, porém Abner e os homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. Então ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Ebissai e Azael, e Azarel era ligeiro dos pés como as suas cabras, monteses que há no campo. E Azael seguiu após Abner e não declinou de detrás de Abner, nem para a direita, nem para a esquerda. Abner, olhando para trás, disse: és tu, Azael? E disse ele: eu sou. Então lhe disse Abner: desvia-te para a direita ou para a esquerda, e lança mão de um dos jovens, e toma os seus despojos. Porém Azael não quis desviar-se de detrás dele. Então Abner tomou a dizer a Azael: desvia-te de detrás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra. E quando levantaria eu o meu rosto diante de Joabe, teu irmão, porém não se querendo ele desviar, Abi o feriu
com o conto da lança pela quinta costela. E a lança lhe saiu por detrás, e saiu ali, e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos que chegavam ao lugar onde Azael caiu e morreu, pararam. Porém Joabe e Abissai seguiram após Abner, e pôs-se o sol. Chegando eles o outeiro de Amá, que está diante de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se ajuntaram de trás de Abner, e fizeram um batalhão, e puseram-se no cume do outeiro. Então Abner gritou Joabe e disse: consumada a espada está para sempre. Não sabes tu que por fim o povo que deixa de seguir os seus irmãos? E disse Joabe: vive Deus, que se não tivesse falado, já desde pela manhã o povo teria cessado cada um de seguir o seu irmão. Então Joabe tocou a buzina, e todo o povo parou, e não perseguiam mais Israel, e tampouco pelejaram mais. Caíram Abner e seus homens toda aquela noite pela planície, passando o Jordão. Os também Joabe se tornou a seguir a Abner, e ajuntou todo o povo, e dos servos de Davi faltaram 19 homens além de Azael. Porém os servos de Davi feriram dentre os de Benjamim e dentre os de Abizer a 360 homens, que ali ficaram mortos. Levantaram Azael e sepultaram-no à sepultura de seu pai, que estava em Belém. E Joabe e seus homens caíram sobre toda aquela noite. Amanheceu-lhe o dia em Hebrom. E houve uma longa guerra entre a casa de... Em 2 Samuel 3, esse agora. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul iam se enfraquecendo. E a Davi nasceram filhos em Hebrom. Foi o seu primogênito Amon e Ainoá, a Jezreelita. E seu segundo, Quileabe, e Abigail, mulher de Nabal, o carmelita. E o terceiro, Absalão, filho da Maca, filho de Talmai, rei de Gesur. E o quarto, Adonias, filho de Agite. E o quinto, Cefatias, filho de Amital. O sexto, Iltreão de Aglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom, havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Sucedeu que Abner se esforçava na casa de Saul. E tinha tido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aia. E disse Isbosete a Abner: por que entraste a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner pelas palavras de Isbosete, disse: sou eu cabeça de cão, que pertence a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai, e a teus irmãos, e a teus inimigos, e não te entregarei nas mãos de Davi. E tu hoje buscas motivo para que me arguires por causa da maldade de tua mãe. Assim faça a Deus a Abner, e outro tanto que, como o Senhor jurou a Davi, assim lhe hei de fazer, transferindo o resto da casa de Judá, e levantando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nem ainda uma palavra podia responder a Abner, porque eu temia. Então ordenou Abner da sua morte mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? E disse: comigo faz a tua aliança, e eis que toda a minha mão será contigo, para tornar a ti todo Israel. E disse Davi: bem, eu farei contigo aliança, porém uma coisa te peço, que é: não verás a minha face, se primeiro me não trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vierem ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: dá-me minha mulher, Mical.
que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. E enviou Isabete e a tirou de seu marido a Paitiel, filho de Laís. Ia com ela seu marido, caminhando e chorando detrás dela, até Baurim. Então lhe disse Abner: vai-te agora, volta. E ele voltou. E praticava Abner com os anciãos de Israel, dizendo: muito tempo há que procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: pela mão do profeta, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. E falou também Abner o mesmo aos ouvidos de Benjamim, e foi também Abner, filho dos ouvidos de Davi, de Hebron, tudo que era bom aos seus olhos e aos olhos de toda a casa de Israel. E veio Abner a Davi a Hebron, e 20 homens com ele. Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com eles vinham. Então disse Abner e Davi: eu me levantei e irei e ajuntarei ao rei meu senhor todo Israel, para fazer aliança contigo, e tu reinarás sobre tudo que precisar a tua alma. Assim despediu Davi e Abner, e foi-se em paz. Eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma sortida e traziam consigo grande despojo. E já Abner não estava com Davi em Hebron, porque este o tinha esquecido e se tinha ido em paz. Chegando, pois, Joabe e todo o exército que com ele deram aviso a Joabe, dizendo: Abner, filho de Ner, veio do rei e os despediu e foi-se em paz. Então Joabe entrou ao rei e disse: que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo. Por que, pois, o despediste? De maneira que se fosse assim livremente? Bem conhece a Abner, filho de Ner, nem que te veio esganar, e sobre a tua saída e a tua entrada entender tudo quanto fizerdes. Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, que o fizeram voltar desde o poço de Sira, sem que o Davi o soubesse. Então, tornando, pois, Abner a Hebron, Joabe o tomou à parte da entrada da porta para lhe dar em segredo, e feriu-o ali pela quinta costela, e morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão. O que Davi, depois ouvindo, disse: inocentes somos, eu e meu marido, para com o Senhor para sempre. Do sangue de Abner, filho de Ner, fixe sobre a cabeça de Joabe, sobre a casa de seu pai. E nunca da casa de Joabe falta também quem tenha fluxo, nem para leproso, nem para que esteja atento à podridão, nem que caia a espada, nem que necessite de pão. Joabe, pois, Abissai, seu irmão, mataram a Abner, por ter morto Azael, seu irmão, na peleja em Gibeão. Disse, pois, Davi a Joabe e todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes, cingi-vos de panos de saco. E prantearam diante de Abner, o rei de Davi, o seguiram ferreiro. E sepultando a Abner em Hebron, e o rei levantou a sua voz e chorou muito junto da sepultura, e Abner chorou bastante. E o rei, pranteando a Abner, disse que não, Abner, como morre o velão. As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de guilhões de bronze, mas caíste como os que caem diante de vós. Mas caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou mais por ele. Então todo o povo veio fazer que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo: assim Deus nos faça a outro tanto, se antes que o sol se ponha eu provar pão ou alguma coisa, o que o Senhor, o povo pranteado, pareceu bem aos seus olhos, assim como tu pertence
pareceu bem, assim como tudo quanto o rei fez pareceu bem aos seus olhos. E todo o povo de Israel entenderam naquele mesmo dia que não procedera do rei que matasse a Abner, filho de Ner. Então disse o rei a seus servos: não sabeis que hoje caiu em Israel o príncipe de um grande? E hoje estou fraco, ainda que esteja ungido o rei. Estes homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade. Amém? Glória a Deus. 2 Samuel 1, 2, 3 e 4. Que você possa ir meditar na palavra do Senhor e que Deus continue falando fortemente aos vossos corações. Deus seja louvado pela sua vida, pela sua casa, por este momento que você tira aí diante da presença do Senhor para orar, engrandecer e aprender mais um pouco da palavra dele. Jesus querido, mais uma vez nessa noite eu quero te louvar, eu quero te agradecer por esta oportunidade do Senhor ter nos concedido de estarmos aqui. Abençoa cada um que tem ouvido esta pregação, que tem ouvido esta palavra, que tem feito o voto de fazer a leitura da palavra do Senhor diariamente. Nós te louvamos, nós te agradecemos e queremos te exaltar, porque só o Senhor é grande e maravilhoso. Muito obrigada, Jesus querido, por cada um dos teus feitos sobre as nossas vidas. Nos cobre com teu sangue, abençoa a minha casa, o meu lar, e ser conosco todos os dias, no nome de Jesus. Amém.